do Senhor. Sabe, às vezes o inimigo quer fazer você desistir, quer fazer você acreditar que é o fim, que por causa de uma crise econômica ou por causa de uma situação até mesmo mundial, não tem mais solução. Mas sabe de uma coisa? É nessas horas que você mais sente a presença de Deus, quando você busca Ele com o coração sincero, com a presença dele na tua vida. O Espírito Santo de Deus é poderoso para te dar aquela paz que excede o entendimento. Sabe a paz que o mundo fala que tem para dar? Tem não, querido. Olha como é que eles estão hoje, tudo descabelado, tudo preocupado. Enquanto isso, nós que conhecemos o Príncipe da Paz, nós temos essa certeza de que não há crise, não há vírus, não há situação nenhuma que vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso eu quero te dar as boas-vindas ao nosso culto do Ministério Brasileiro, e dizer que você é mais do que bem-vindo, você é especial para Deus. Que Deus te abençoe, e que se a gente puder meditar um pouquinho no que a gente acabou de cantar aqui, e você poder falar aí de onde você está agora. Eu sei que não importa a situação que eu estou passando, não importa as águas que estão me submergindo, a mão dele vai me tomar, vai me livrar desse lamaçal, vai me livrar dessa situação. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E você está debaixo desse esconderijo, nada vai te encontrar. Que o Senhor te abençoe, que essa seja uma noite de vitória. Nós vamos orar e vamos iniciar esse culto. Nós já iniciamos com louvor, mas eu quero que você reúna a sua família. Se você tem alguém que você gostaria que ouvisse uma palavra de Deus, passe um text message agora, passe um WhatsApp, chame essa pessoa, passe o link do nosso culto para eles. Não deixe ninguém ficar sem ouvir a palavra de Deus. Falar que não tem tempo para ouvir, agora já não é mais uma desculpa, não é verdade? Mas nós precisamos estar unidos no Senhor agora, para podermos entender qual é a vontade dele para as nossas vidas. Feche os teus olhos, onde você estiver, e nós vamos entregar este culto e em louvor e gratidão a Deus por podermos estar aqui na presença dele. Senhor, eu quero te agradecer, eu quero te louvar, Senhor, porque no mundo inteiro tem pessoas que seguem ao Senhor e creem em Ti, entregaram suas vidas a Ti. E hoje, Pai, nós estamos vivendo um tempo onde a gente já ouvia falar muitos anos atrás. Eu ouvia falar desse tempo quando eu era criança, e o Senhor me escolheu para viver esse tempo, Senhor, porque eu sei que eu terei vitória, porque eu sei que nesse momento nós vamos unir a nossa fé e vamos continuar caminhando, e muitas vidas vão conhecer o verdadeiro sentido de tudo que estamos atravessando hoje. Eu quero pedir e orar por cada pessoa que está acompanhando este culto nesta noite. Eu quero entregar a vida de cada um deles, seus filhos, seus familiares, e entregar, Senhor, com clamor, pedindo que o Senhor os abençoe, que o Senhor envie, Senhor, os teus anjos para guardar, para livrar do mal, para tirar, Senhor, de toda dor, de toda dúvida, de todo medo, de toda ansiedade, e que o Senhor dê a eles a certeza de que o Senhor está cuidando deles, em nome de Jesus. Senhor, que o anjo da destruição passe ao largo da casa dos teus servos, como o anjo da morte passou longe da casa dos israelitas, Senhor, no dia em que a praga dos primogênitos passou ali naquela terra, porque o sangue do Cordeiro estava na porta. Senhor, o sangue de Jesus está sobre cada vida aqui, e nós te pedimos, Senhor, que Tu abençoes e guarde e tire da aflição, da preocupação financeira, da preocupação, Senhor, com cada situação durante esse tempo que estamos vivendo, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa, Senhor, este culto, este tempo que vamos ter na Tua presença, em nome de Jesus, para a glória dele. Amém. Amém, queridos, em nome de Jesus. Aleluia. Nesta hora, você não sabe, nós estamos iniciando a campanha dos grandes livramentos. Deus colocou no meu coração essa palavra, porque nós estamos precisando de livramento, nós estamos precisando de Deus. Então, serão 7 domingos
onde nós vamos cada domingo ministrar uma palavra diferente. Também quero lembrar a vocês que a partir de amanhã, dia 23, nós iniciaremos o nosso jejum e oração. Serão 21 dias de jejum e vai terminar exatamente no domingo de Páscoa. Não é uma bênção? E nós vamos receber o nome de uma pessoa que nós vamos estar orando junto todos os dias às 7 da noite. Será uma oração, um tempo de oração de 7 às 8 da noite, amém? Então eu quero que você abra a palavra de Deus em 1 Crônicas 21 e nós vamos ler do capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 21. E depois nós vamos pular para 14 até o 30, versículos 14 e 30. Hoje nós vamos estudar sobre o livramento da peste. Abra a tua Bíblia, vou dar um tempinho para você achar. Acharam? A palavra de Deus fala assim, em 1 Crônicas 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Agora você vai até o versículo 13. E nós vamos ler até o 30. Diz assim: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus um anjo a Jerusalém para destruir. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornão, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos, viu o anjo do Senhor, que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém, essas ovelhas, Senhor, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. E agora eu quero que você veja no capítulo 22, o versículo 1, que diz: Disse Davi: Aqui se levantará a casa do Senhor Deus e o altar de holocausto para Israel. Bom, eu estou pedindo para vocês lerem assim parceladinho, porque é uma história longa, mas eu quero contar para vocês, abreviar aqui para vocês. Davi, todos nós sabemos quem era Davi. Ele era um homem justo, ele era um homem segundo o coração de Deus, diz Atos 12. Paulo pregando falava que Davi foi achado tão íntegro e tão, desde pequeno, desde jovem, ele foi escolhido por Deus para a função de governar, de levar adiante o povo de Deus por causa do coração dele. Ele era justo, ele era íntegro. Mas Davi, naquela fase que aconteceu esse censo, ele estava tendo vitórias. Davi era um homem próspero, ele era rei, o rei da nação, a nação que estava tendo vitórias contra amalequitas, contra os filisteus, que foi o maior inimigo de Israel, contra os gigantes. Os homens de Davi guerreavam contra os gigantes. E Davi ali, por uma certa maneira, o coração dele inflamou. E ele pediu então para que... A Bíblia fala, nós acabamos de ler, que Deus permitiu que Satanás incitasse o coração de Davi para fazer um censo. O censo, na verdade, não era o problema era a intenção do coração, certo? O problema era por que Davi queria aquele censo? Porque ele queria contar o poderio bélico que ele tinha ali em mãos. E Deus tinha falado já a Davi que contasse com Deus. A fé de Davi era o que dava vitória a Davi e aos seus homens, e não o poder
que está na mão dele. E ali ele descobriu que ele tinha mais de 1 milhão de homens que seguravam da espada e que eram homens guerreiros. Mas Deus não se agradou dessa situação, porque naquele tempo o censo era feito somente quando Deus ordenava. E o que aconteceu ali? Porque o Senhor quer que nós, seus servos, tenhamos fé, acreditemos nele, e essa seja a nossa convicção. As nossas vitórias não estão baseadas no nosso poder. Haja visto o que estamos vivendo hoje, porque quem hoje segura na sua riqueza está passando um apuro danado, porque riqueza e honra e poder não significa nada quando se está vivendo uma crise como essa. E Davi, naquele momento, ele estava vivendo aquilo que era o supremo que o homem pode viver. E ele deixou que aquilo subisse no coração dele. Bom, Davi pecou. Ele deixou que coisas terrenas entrassem no coração dele. Queridos, muitas vezes o que nós estamos fazendo nessa terra? Muitas vezes o que deixamos é que as coisas de Deus são muito bonitas, são muito legais, mas espera lá, eu tenho que trabalhar. Eu não posso ir à casa do Senhor, eu não posso assumir um compromisso com Deus, porque eu tenho que fazer tantas horas, porque time is money, tempo é dinheiro. E as pessoas, na verdade, são cristãs de boca, mas elas não estão cumprindo o chamado de Deus na vida delas. E muitos estão deixando de fazer aquilo que Deus as determinou para elas por causa do tempo. E tempo hoje é uma commodity. Nós temos aí, você pode investir tempo, você pode colocar na bolsa de valores o seu tempo. O oxigênio que você respira é uma commodity. Você pode investir na bolsa de valores o seu oxigênio. Então, queridos, nós precisamos estar alertas para aquilo que Deus quer nos mostrar. E Davi, então, ele sabia, ele tomou consciência do pecado dele, do erro dele, e ele foi e se arrependeu, pediu perdão. Mas todo erro tem consequências, todo pecado tem consequências. E o que aconteceu ali? O que está em Lucas 12, 24, 48, que diz: a quem muito é dado, muito é requerido. E Davi, como homem de Deus e como um líder, ele jamais poderia ter errado. E o profeta Gad chegou para ele e falou: você tem 3 opções, Davi. Deus manda te dizer, ou você vai cair em 3 meses de fome, ou 3 anos de fome, 3 meses debaixo da mão do seu inimigo, da espada do inimigo, ou 3 dias debaixo da espada de Deus. E esse texto que nós lemos diz que Davi disse: eu prefiro cair na mão do meu Deus, porque eu sei da misericórdia dele. Porque Davi tinha vivido milagres, Davi tinha vivido livramentos na guerra, livramentos contra o gigante, livramentos até mesmo de um adultério onde Deus o restaurou. E Davi então falou: não, eu sei o Deus que eu creio, eu sei que esse Deus pode me restaurar. E Deus ali mandou um anjo para destruir Jerusalém. E naquela situação toda, Davi começou no primeiro dia já perdendo 70 mil homens. Queridos, o mundo hoje passa por um problema gravíssimo. E olha que interessante, né? Quando a gente passa por um hurricane aqui na Flórida, a gente corre para o Brasil, né? A gente pega um avião e corre para o Brasil. Nós não podemos sair daqui. Ninguém pode ir para lugar nenhum, porque o problema é mundial, porque o pecado é mundial. Deus manda a praga quando Ele quer corrigir o seu povo. E nós hoje vamos estudar sobre a praga que caiu sobre Jerusalém, porque um governante errou, mas o pecado que hoje nós vemos no mundo inteiro é resultado, é consequência do erro do homem. E eu quero dizer uma coisa para você. Nós, como cristãos, estamos sendo muito coerentes, nós estamos sendo muito coniventes. Essa é a palavra que eu queria achar. Nós estamos sendo muito coniventes com tudo. A gente concorda com o pecado muito facilmente, porque nós não queremos perder o amigo, nós não queremos perder o filho, nós não queremos perder as pessoas ao redor da gente. Nós entregamos a nossa fé assim.
lata do lixo. Enquanto a palavra de Deus fala que Deus é zeloso, Ele é um Deus zeloso por sua palavra. Nenhum tio dessa palavra poderá ser mudada. E como que a gente altera as coisas? Como que a gente acha que é natural certas abominações para com o Senhor? E nós, porque vivemos nesse mundo, a gente fala, o mundo mudou, as coisas são diferentes. Queridos, não mudou. As pessoas estão mudando, mas a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é uma palavra que não muda, porque a lei do Senhor é eterna. E aquilo que Ele determinou era para os tempos antigos, como é para os tempos atuais. Deus tem zelo do seu povo. E se na palavra de Deus muitas vezes fala que nós não podemos fazer certas coisas, é porque realmente Ele está cuidando de nós. Ele está querendo evitar um mal maior. Mas continuando aqui, então Davi tomou consciência do seu erro, aceitou a punição, e Deus olhou para o coração de Davi e falou, espera aí, eu estou vendo um coração sincero, eu estou vendo um coração que se arrependeu. E a palavra do Senhor fala que um coração contrito o Senhor jamais despreza. Amém? O que nós temos que fazer hoje? O que nós vamos fazer para viver o livramento dessa peste, dessa praga, desse vírus? Davi se coloca como um intercessor. Se você vê no texto que nós lemos, quando Davi chega, naquela época, o tabernáculo feito por Moisés estava na terra dos Gibeões. E Davi tinha medo daquela praga, por isso ele não foi lá sacrificar ao Senhor. Mas quando ele estava a caminho, ele viu em cima de uma montanha, chamada Monte Moriá, o anjo com a espada desembanhada, já pronto para punir a terra. E Davi então olhou para aquele anjo e ele temeu a Deus. E ele falou, Senhor, tem misericórdia, o que eu devo fazer? E Deus mandou com que o profeta fosse até Davi e falasse, sacrifica, vá naquele lugar onde você viu o sagrado, onde você viu o santo, e entrega para mim uma oferta. E Davi então foi até aquela eira. Era um lugar onde se malhava o trigo e pertencia a um jebuseu chamado Araúna, ou Ornã. E quando os filhos deles também viram um anjo. E a palavra diz que quando eles viram o anjo, eles se esconderam. Mas quando Araúna viu que Davi, o rei, estava chegando, ele correu para Davi, se ajoelhou e disse, Rei, meu senhor, como posso te servir? E Davi falou, eu quero que você me venda esse terreno. Eu quero comprar esse terreno pelo melhor preço. E ali Davi falou para aquele homem, eu não quero nada de graça, porque aquele homem queria entregar para Davi tudo. Eu te dou os bois, eu te dou o trigo para a oferta de manjares, eu te darei tudo. Toma, rei, porque o senhor é rei. Eu não quero te cobrar nada. E Davi falou, eu não oferecerei sacrifício ao meu Deus que não me custe. E ali ele ofereceu para o Senhor um sacrifício que cessou a praga. E Deus manda que aquele anjo então encolha as mãos. E não mais, não durou 3 dias aquela praga, porque Deus olhou para o coração de um homem arrependido e voltou-se para ele e cessou a praga. O que eu hoje quero falar para você, que como nós vamos cessar essa praga é através da intercessão e do clamor do povo de Deus. Muitos não entendem, queridos. Muitos acham que isso é uma coisa que ia acontecer, e realmente ia acontecer. Já outras pestes já passaram, outros vírus já passaram, outras bactérias já passaram, outras calamidades já passaram, mas nunca passou algo em que todo mundo sofresse como nós estamos vendo hoje. E a palavra de Deus fala, e nós vamos estudar mais isso. Eu quero te convidar para toda sexta-feira às 7h30 estar comigo no live do nosso estudo bíblico. Sexta-feira passada nós falamos sobre Lucas 21, o
o sermão escatológico de Jesus, onde Jesus fala dos sinais da vinda dele. E eu quero dizer para você, queridos, que o anjo, ele é enviado por Deus para determinadas coisas. Ele é enviado por Deus para trazer boas novas. Ele foi enviado a Maria para dizer a Maria que ela seria a mãe de Jesus, a Isabel para dizer que Isabel estaria grávida. Ele foi enviado a Abraão para dizer que Abraão seria pai de uma multidão, mas também para exortar a Abraão e para avisá-lo de que Sodoma e Gomorra seria destruído. E os anjos, nos tempos finais, executam o juízo de Deus. E era isso que esse anjo estava ali fazendo. Ele estava executando um juízo de Deus sobre o pecado de Jerusalém. E hoje, se você for em Apocalipse 15, você vai ouvir dizer dos 7 flagelos que os 7 anjos de Deus vão jogar sobre a terra quando for os últimos tempos. Por enquanto, esse vírus é uma trombeta, está anunciando a vinda de Jesus. Mas vai chegar o tempo que o cálice da ira de Deus vai entornar e os anjos vão executar a justiça de Deus enviando flagelos. E isso nós podemos estudar na sexta-feira. Não vou me aprofundar sobre isso. Cada calamidade que acontece na terra acontece para nos fazer lembrar que existe um Deus. Que o homem sozinho não é nada. Nós somos pó. E para o pó nós vamos voltar. Quem pensa que tem poder, quem pensa que pode todas as coisas, está muito enganado. Nós não somos nada, nem ninguém, não é verdade? Então ali estava um homem entregando uma oferta ao Senhor que cessou a praga. O que você tem de mais especial que você possa dar ao Senhor? Às vezes a gente pensa que entregar uma oferta para o Senhor é um dinheiro grande. Às vezes você pensa que entregar uma oferta para o Senhor é entregar uma casa, um carro. Você pode entregar o que você quiser para o Senhor, mas o que de mais valioso você tem hoje? Não é a sua vida? Não é o ar que você respira? Hoje vivemos um momento que a liberdade, né, a saúde, o oxigênio é a coisa mais preciosa para nós. Nós fomos assim podados de muitas coisas que nem passavam pela nossa cabeça antigamente que a gente poderia viver. Queridos, os cientistas falharam com a gente. O governo fracassou. A fortuna não pode salvar ninguém. Os médicos estão ali lutando, tentando encontrar uma solução, mas ainda não encontraram. As riquezas, posição social, a fama, falharam. Nada pode ajudar você. E eu falo para você e para mim, nada poderá nos salvar. Somente Deus, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Deus controla a natureza, Deus controla o céu e a terra, Deus controla os animais, como controla os vírus e as bactérias. Deus, Criador do céu e da terra, é o único que pode nos salvar. O que você tem de melhor para entregar para o Senhor nessa hora? Que possa parar essa praga, essa peste. Eu quero te falar que o nosso dinheiro não tem mais valor, não é verdade? As bolsas despencaram, tem mais valor. Se você pensava que os bitcoins que você estava comprando ia te salvar um dia, ia te guardar para a tua aposentadoria, foi tudo embora, né? A vida social está proibida, né? Sair, gozar da terra, até a praia. Nem na praia você pode ir. Nada que você podia fazer, você pode fazer, nada está sendo permitido mais. Você perdeu a liberdade completamente. Seja rico,
seja pobre, seja famoso, seja uma pessoa simples. O vírus não escolhe quem ele vai pegar. O vírus nos fez igual. Diante desse vírus, você é igual a todo mundo. Diante de Deus, você é igual a todo mundo. Não existe diferença. Não existe quem assenta na primeira classe e quem assenta na coach class. Porque nesse avião, queridos, nós somos tudo igual. E se ele cair, vai todo mundo para o mesmo lugar. Por isso é hora da gente estar junto. É hora de você se unir, não com o toque, porque não é permitido mais. Até os relacionamentos amorosos, né? Ficou questionável, casamentos foram suspensos. Mas agora é hora da gente unir a nossa fé. É hora da gente buscar de Deus aquilo que o Senhor tem para nós, né? Porque a peste, ela está solta aí fora. E ela é invisível. Você não sabe aonde está, não sabe com quem está, né? A gente desconfia de tudo e todo mundo. Mas a verdade, queridos, é que nós temos ainda a nossa fé. Nós temos ainda nosso ser, nós temos ainda aquilo que acreditamos, a experiência que vivemos com o Senhor. O que você vai dar ao Senhor para cessar essa praga? Eu venho até você nessa noite para te falar que Davi entendeu que ele pecou. Nós precisamos entender que nós pecamos e é por isso que o mundo inteiro está sofrendo. Davi entendeu que ele pecou. E por isso ele entendeu que ele tinha que se corrigir diante de Deus e pedir perdão. Nós precisamos nos humilhar. Amém? Nós precisamos nos humilhar e clamar ao Senhor, tem misericórdia, Senhor. E precisamos nos colocar na brecha. E eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra em 2 Crônicas 7:13. E veja que interessante que é. Romanos fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha que mistério maravilhoso do poder de Deus. Aonde Deus tinha ordenado a destruição de Jerusalém, que aquele anjo já estava ali com aquela espada desembainhada para acabar com Jerusalém, Deus reverteu. E foi naquele monte que Davi, depois de comprar aquela terra por 600 ciclos de ouro, através do filho dele Salomão, construiu o templo do Senhor. E todas as nações da terra que se voltassem para aquele templo, ou que visitassem aquele templo, teriam suas orações respondidas. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde houve destruição, que um dia haveria destruição, Deus reverte e constrói a casa dele que é chamada casa de oração. Então eu quero dizer para você que essa praga não vai destruir o mundo. Eu quero profetizar na tua vida que essa praga não vai te matar, que esse vírus não vai te destruir, mas aonde há a ameaça desse vírus, haverá sim uma restauração de vidas. A tua boca se abrirá para falar do poder de Deus e você vai ser restaurado pelo poder do nome de Jesus e você vai alcançar vidas. E as pessoas vão olhar para você e elas vão falar: eu quero ter essa firmeza que você tem, eu quero ter essa paz que você tem no meio dessa aflição. E você vai poder dizer: é Jesus o príncipe da paz. Queridos, olha o que a palavra fala aqui, 2 Crônicas 7:13-16, fala: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e o quê? Perdoarei os seus pecados. Nós precisamos de perdão, queridos. Eu sararei a sua terra. Nós precisamos que a nossa terra seja sarada. E
agora estarão abertos os meus olhos, diz o Senhor, e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia. Queridos, quando Davi olhou para aquele lugar onde o anjo traria destruição por causa de um pecado dele, Deus reverteu a praga e construiu ali uma casa, onde nós acabamos de ler aqui. Deus falou que Ele ouviria do céu, que Ele sararia a terra, que Ele perdoaria pecados, porque Ele decidiu olhar para aquela casa e chamar aquela casa dele. Sabe o que é isso? Eu e você hoje somos a casa de Deus. Deus não habita mais em templos feitos pela mão do homem. Você e eu somos o templo do Espírito Santo de Deus, aonde habitou o pecado, abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde você está vendo fragilizada, onde você está vendo você fragilizado por causa da insegurança do mercado financeiro, do seu próprio trabalho, dos seus negócios, Deus vai reverter essa situação e vai fazer que seja para a honra e glória do nome dele, porque você é o tabernáculo de Deus, você é a habitação do Senhor, você é o sacerdócio real, amém? Nação santa, povo de exclusividade de Deus. Deus fala com você, dentro de você e através de você. Somos a casa de Deus. Oh Senhor, como é bom a gente poder andar com Deus, que nos conhece, que te conhece. Ele sabe a tua estrutura, Ele sabe que você é pó. Mas você, para quebrar, para ter o livramento dessa peste, precisa começar a clamar, precisa começar a jejuar, precisa começar a ser usado por Deus, porque as nações estão se perdendo, vidas estão se perdendo. Tem gente que está se matando de desespero, porque está perdendo tudo. Nós não podemos ficar calados, e dessa forma Deus vai cessar a praga na sua vida, amém? Davi disse, o Salmo de Davi, de número 124, diz assim, que Deus é o nosso protetor e libertador. Quem conhece esse Salmo? Abra a tua Bíblia e leia. Salmo 124 diz assim, se o Senhor não estivesse ao nosso lado, Israel que o diga, né? Se o Senhor não estivesse ao nosso lado, quando os inimigos nos atacaram, eles já nos teriam engolidos vivos. Aqui, Davi está falando de um inimigo físico. Coloca o vírus aí no lugar do inimigo. Coloca a situação de enfermidade que você está vivendo. Coloca a situação financeira que você está vivendo. Se o Senhor não estivesse ao meu lado, quando este vírus veio contra mim, ele já teria me engolido vivo. E então, as águas já teriam te arrastado, e as torrentes nos teriam afogado. Foi exatamente essa música que nós cantamos antes da palavra. Bendito seja o Senhor, que não nos entregou para sermos dilacerados. Senhor não te entregou para ser dilacerado por esse vírus. Como um pássaro, escapamos da armadilha do caçador, escapamos do laço do passarinheiro, diz a versão original. A armadilha, nós escapamos. O nosso socorro está onde? Em o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Deus fez os céus e a terra. Ele tem o domínio sobre todas as coisas e Ele tem o controle sobre a tua vida. Por isso você vai se levantar hoje. E eu vim aqui te abençoar, entregar uma palavra profética sobre a tua vida. Deuteronômio diz que existem maldições e existem bênçãos. Depende do lado que você quer ficar. Se você quer ficar do lado das bênçãos de Deus, busque ao Senhor. Profetize bênção. Para de reclamar que você está em casa, que você não tem para onde ir. Para de reclamar que está cansado porque tem filho para cuidar. Eu posso te garantir, essa experiência pessoal, que você vai morrer de saudade desse tempo. Porque é muito bom estar com a família.
Use os seus lábios para louvar e glorificar a Deus. Eu quero finalizar essa palavra declarando sobre a tua vida que o Deus que criou os céus e a terra, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós estamos vivendo um tempo diferente. Faça a diferença nesse tempo. Sê tu uma bênção. Deixa Deus te usar. Amém? Feche os teus olhos onde você está. Eu espero que você esteja com a sua família assistindo esse culto, para que teus filhos sejam também ensinados na palavra. Fale com Deus agora. Coloca diante de Deus o seu medo. Seja sincero com Deus. Você não está na igreja, ninguém está te vendo. É só você e a sua família. Fale com o Senhor. O teu medo, a tua angústia, essa preocupação que você tem nesse momento, porque você está inseguro, talvez. Eu vim aqui essa noite trazer uma palavra de vida e trazer uma palavra de esperança. Esse é o melhor tempo que nós temos. Tempo de semear a palavra de Deus, tempo de plantar na vida das pessoas que estão sozinhas. Quantas pessoas estão sozinhas, que não conhecem Jesus, que não têm familiares com eles, estão completamente sozinhos. Outros estão numa cama de hospital, estão enfermos, talvez nem pelo vírus, por uma enfermidade que já pegou eles, teve que fazer uma cirurgia. Outros estão na rua porque não tem uma casa para estar. São homeless, não tem casa. Você já parou para pensar nisso? Não tem como lavar a mão toda hora, como estão orientando a gente. Quantas pessoas estão sofrendo, queridos, porque não conhecem a palavra de Deus e não conhecem a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Primeiro da perdição eterna, e libertará de uma vida de medo, de insegurança, de depressão. O Senhor está te chamando para ser essa pessoa que faz a diferença. Por isso eu quero que você, com a mão no teu coração, repita comigo essa oração e diga assim: Senhor meu Deus, eu venho até o Senhor nesta noite. Repete aqui também o pessoal que está comigo. Eu venho até o Senhor nessa noite. Eu venho até o Senhor nessa noite. Para lhe pedir que o Senhor tire de mim todo egoísmo, todo sentimento de derrota. Porque neste momento, Senhor, o Senhor quer me usar. Eu me coloco, Senhor, na brecha pelo pecado do mundo. E eu clamo ao Senhor. Acaba com essa praga, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Que como cristãos, nós nos deixamos envolver pelos negócios dessa vida, pelos problemas da vida, e nos contaminamos. Ao invés de sermos luz, temos nos envolvido com as trevas. Senhor, nós entendemos que nós pecamos. E o Senhor está tratando este mundo. Usa minha vida como tu usaste a Davi. Que mesmo depois de pecar, ele entendeu, se arrependeu. E o Senhor fez uma coisa tremenda. Além de ter cessado a praga, o Senhor trouxe um grande avivamento para aquela terra.
Faça isso nesse tempo, Senhor. Faça isso nesse tempo, Senhor. Aonde abundou o pecado, Onde abundou o pecado, superabunde a graça de Deus. superabunde a graça de Deus. Para a honra e glória do teu nome. Para a honra e glória do teu Toma minha família em tuas mãos. Toma a minha família em tuas mãos. E me faz, Senhor, E me faz, Senhor, ser firme nesse tempo. ser firme nesse tempo. Ser firme nesse tempo. Ser firme nesse tempo. Como um guerreiro do Senhor. Como um guerreiro do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória Amém. a Deus. Eu quero abençoar a sua vida. Eu quero declarar sobre você que nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua tenda. Você está se cuidando, certo? Porque não tem nenhum doido aqui. A gente faz aquilo que o governo ordenou que fizéssemos. Nós obedecemos a lei, mas obedecemos também os profetas que dizem, Senhor, ele avisou a gente tantas vezes que ele traria o mal sobre a terra se a gente não se arrependesse através dos seus profetas. E hoje ele está levantando profetas para dizer, fique firme, eu estou com você. Vamos andar junto, vamos ver este mundo mudar. Essa é uma grande oportunidade que temos para ver essa praga cessar e o mundo ser entregue para o Senhor antes que venha o grande e temível dia do Senhor, porque